Então, boa noite, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos ter a oportunidade de falar, de bater esse papo pelos dois canais. Isso mesmo, a gente está aqui no Instagram e também estamos no YouTube pela primeira vez fazendo minha live pelo YouTube. Então, tem Papo de Mãe no Instagram, neuropp.elisangela.abreu. E tem live no YouTube, Elisângela Abreu Educadora. A gente vai poder bater esse papo, você pode tirar suas dúvidas, dar suas sugestões aqui mesmo no Instagram ou aqui no YouTube. Eu estou ao teu inteiro dispor. E hoje eu escolhi falar de um tema que eu considero muito importante, viu? Que é sobre a festa junina e a neurodiversidade, né? A gente falar um pouquinho sobre o lugar das pessoas que têm alguma atipia e que está nesse contexto dos festejos juninos. Óbvio que a gente acaba falando mais sobre crianças, porque o domínio que os adultos têm sobre elas é muito grande, então a gente tenta conscientizar o adulto de como se relacionar com a criança nesse período dos festejos juninos. Mas quando a gente fala em neurodivergência, a gente está falando de adolescentes, a gente está falando de adultos e a gente está falando de idosos também. Então a gente não está falando pura e exclusivamente de pessoas no público infantil. Então eu peço muita atenção de vocês para poder estar acompanhando. Hoje eu tô com um técnico aqui que é Christian, que vai estar acompanhando a live nos dois canais para me dizer se tem alguma inconsistência, alguma limitação. Então, se tiver qualquer dificuldade de acessar vocês, Christian, que é quem configurou essa live, quem está me dando esse suporte, é técnico de informática, que está aqui ao meu lado nesse trabalho, é quem vai estar nos dando aqui essa diretriz. Então, eu quero já te agradecer, Christian, por essa habilidade, por essa disponibilidade em fazer uso das suas habilidades para contribuir com o Papo de Mãe. Porque o Papo de Mãe tem o desejo de alcançar famílias, de alcançar vidas, não para minha autopromoção, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, que a gente possa contribuir com a comunidade. E vamos falar de São João, né? O forrozinho já deve ter chegado na sua casa, já chegou lá na Humanizar, já chegou na ProSaúde, já chegou no colégio que eu trabalho, que é o Sembema, então eu acredito que na sua casa também já chegou esse forrozinho, porque o frio, graças a Deus, chegou aqui a todo vapor. Lembrando que você pode mandar sua mensagem tanto lá no chat do YouTube ou aqui do Instagram. Você pode fazer sua pergunta ali no chat que a gente vai estar respondendo, ok? Então, eu tô aqui para responder algumas dúvidas mesmo e passar algumas ideias do que eu penso sobre o lugar das pessoas neurodivergentes nesse contexto do São João. Você pode me perguntar primeiro assim, Tia Elis, Elisângela, Elis, você gosta do São João? Eu tenho uma opinião bem equilibrada no sentido de gostar do São João. Eu vim da Rua da Malva, aqui em Cruz das Almas, no interior da Bahia, que era uma rua tradicionalmente de festejo junino, de tocar espada. Então eu nasci e cresci no ambiente do festejo junino. Cresci no ambiente das espadas. Então eu sou uma pessoa que eu vivi isso aí minha vida inteira. Só quando eu fui para outra cidade, para São Felipe, é que eu não tive mais esse acesso a estar curtindo São João. Mesmo assim, não tomava vergonha na cara não e vinha para Cruz das Almas, que é o cantinho da gente mesmo no São João. São João tem que ser de cruz. E ao longo de todos esses anos, eu nunca saí para curtir o São João. Eu sempre fiquei em casa, porque eu tenho muito medo de espada, eu tenho muito medo mesmo da gravidade, de como pode me ferir, por ter presenciado episódios que causavam desconfortos, lesões, óbitos. Então foram histórias que me afastaram muito do desejo de estar ali assistindo a queima de espadas. Minha mãe também sofreu queimaduras, porque ela era uma das que estava sempre no meio. Gente, minha mãe tinha uma energia, uma disposição.
Então, minha irmã, meus irmãos, todos gostam de espadas, né? De tocar espada. Boa noite, Joseval. Abração para você, bem-vindo, querido. Então, minha família materna, ela sempre gostou. Minha mãe, meus irmãos, Raimundo, Daniela, Marúcia, Valzinho, sempre gostavam dos festejos das batalhas de espada. Mas eu sempre gostei do arraiá. Eu fui adolescente que gostei muito do arraiá. Fui muito pra festa, dancei, paquerei, curti de montão o arraiá naquele horário do arraiá que ainda funcionava ali no Parque Sumaúma. Então eu tive essa oportunidade de experimentar esse São João. Quando eu voltei para Cruz das Almas, agora nos últimos anos, eu pude experimentar o São João da Fogueira, que a gente nunca tinha vivido aqui dentro da cidade, porque o bairro onde eu moro, na rua que eu moro, não tem queimas de espada. Então a gente pôde armar a fogueira, compartilhar com as crianças, deixar as crianças brincarem ali, deixar as crianças tocarem os fogos, e a gente sentar até o dia amanhecer, ver neblina, e as crianças poderem ganhar a noite, não é nem perder a noite, na diversão de ver a fogueira queimando. Muito legal, e porque aqui na rua que eu moro eu encontrei uma comunidade que compartilha, independente do lugar da sua religião, permite e compartilha com a gente, porque a nossa participação ela não tem o cunho de adoração ao São João, mas de uma oportunidade de compartilhamento de experiências e permitir que as crianças se desenvolvam nesse contexto cultural. Então, meus filhos tiveram essa possibilidade de vivenciar. Hoje, na adolescência, o interesse deles é o arraiá, que hoje acontece ali na entrada de Cruz das Almas, né? Então, os meninos querem estar na festa, querem curtir as bandas de palco e tal. E é legal, porque eles querem curtir isso aí, tá na idade deles. Então, o meu conceito de festa, ele é diferente do conceito dos outros, porque ele passa por experiências muito diversas. A minha primeira oportunidade de sair para festejar foi no ano passado com Rony, a pedido de Rony. Meu irmão já veio a óbito. E isso foi a oportunidade que eu tive de estar com ele pela primeira e única vez num festejo junino. Então eu sei o valor que tem fazer parte do movimento coletivo, familiar, cultural. Então eu digo a vocês que no ano passado eu tive uma experiência que me dá um lugar de fala aqui para quem curte o São João. Então, eu estou muito confortável para falar com vocês pelo presente que Rony me deu, né, que nos demos no ano passado. E a despedida dele conosco foi no mês de agosto. Em junho, eu tive essa experiência. Eu nunca aceitei, no ano passado aceitei, e foi muito bom. Nós fomos para Sapucaia, para casa de um tio dele, e curtimos forró, dançamos, comemos uma fogueira imensa, e foi um momento muito bom, brincar com as crianças, brincar com os adultos, ver os mais idosos, trocar muita conversa. Foi perfeito, uma despedida perfeita, um momento perfeito. E aí esse ano eu me coloquei a pensar nas crianças neuroatípicas, as crianças neurodivergentes, nesse contexto, porque onde eu estava com o Rony, não havia nenhuma poluição auditiva, visual, não havia nenhuma poluição em termos de musicalidade, em termos de estilo musical, não havia nenhuma poluição que impedisse a fluência das crianças. E aí eu comecei a pensar nos cílios de vocês. Os cílios neuroatípicos, mas também os não neuroatípicos. Bem-vindo, Cris, do Autismo Três Versões, Marcele, Letícia Plácido, bem-vindo, Valdeci Conceição, bem-vindo, Cristiano, Josi, Luzia, muito bem-vindos, queridos. Eu estou acompanhando aqui vocês pelo Instagram, mas tem também o funcionamento no YouTube. Pela primeira vez estamos no YouTube. Isso aí, transmitindo para toda a comunidade. Vai ficar gravado sim, certo? Na hora eu só vou chamar a Christian do encerramento para salvar para mim, então vocês vão ficando na paciência hoje, que hoje é um ensaio do YouTube também. Então, pensando nos filhos de vocês, Cris tem 3 filhos com sensibilidades sensoriais, né, ligadas aí ao autismo.
Então deve estar aí como é que fica a minha relação com os meus filhos no festejo junino. A participação da criança, ela é importante. Ela é muito importante, porque a criança, ela tem a necessidade de compreender o mundo que a cerca, né? Gil, nossa amiga que tá aí, Girlânia Menezes, que tá pelo YouTube, bem-vinda, boa noite, minha querida. Então, a criança, ela precisa experimentar. E a cidade de Cruz das Almas, especificamente Cruz das Almas, que é o contexto que estou vivendo, ela tá fervendo. Ela, desde o início, no finalzinho do mês de maio, ela só respira o clima junino, ela só respira a informação da festa, a informação dos eventos que vão acontecer. E a cidade, ela está promovendo esse estímulo. A cidade está totalmente convidativa. Boa noite, Fábio Ator, Gil Almeida, Adriana Bom Sucesso, Milena, boa noite, queridos, sejam muito bem-vindos. A gente está aqui pelo Instagram e pelo YouTube. Então, assim, a cidade é convidativa. A criança com autismo, sem autismo, com TDAH, sem TDAH, com qualquer diagnóstico ou sem diagnóstico, ela também está sendo convidada para esse movimento. Ela também está sendo convidada a experimentar. Então, não é só você que é convidado a viver o São João. As crianças também são convidadas. O adolescente autista, ele também está sendo convidado. Ele também está recebendo esses estímulos de convite. Às vezes parece que a criança não está entendendo nada, mas ele nem está sacando o que é que está acontecendo, tá? Está sacando tudo, ele está sacando que as roupas mudaram, que o som mudou, que o cheiro mudou, ele está sentindo que a decoração das lojas mudaram. Oi, Domingas, boa noite, querida, seja bem-vinda. Então, a gente tem uma noção de que o ambiente está convidativo. Então, como é que você exclui a criança desse contexto? É um pouco até que desumano se você não faz parte de uma realidade em que os outros estão vivenciando. E que outros são esses? Que compartilham da mesma cultura que a gente. Eu não posso falar de uma pessoa evangélica que tem um outro ambiente para inserir a criança, tem um outro contexto, tem uma outra estrutura que pode ser ofertada para aquela criança em que a casa toda está envolvida com festejo junino, a família toda está envolvida e ela está excluída. Aí é nisso que eu falo a questão de ser um pouco desumano a gente não olhar para a criança que está cercada dessas informações, desses estímulos ao festejo junino. Porém, é preciso a gente ter umas considerações importantes para todo tipo de pessoa, né? Não é só para a criança neurodivergente, neuroatípica, a criança que a população chama de criança especial, né? Especiais somos todos nós que somos amados por alguém. Mas quando nós temos um diagnóstico, e não é só sobre essa criança, esse adolescente, esse adulto com diagnóstico que nós vamos falar. Nós vamos também falar dessas pessoas, mas de qualquer pessoa que tenha uma restrição, que tenha uma limitação no seu funcionamento. E essa limitação, ela pode ser por conta da idade, de uma condição física do momento, né, gerada pelo ambiente. Eu posso ter uma limitação que tenha sido acidental, provocada por um acidente, por uma deixa eu ver, uma situação emocional. Então, eu posso estar numa crise de ansiedade, de depressão, que pode ter gerado em mim uma determinada limitação momentânea. Então, quando eu vou pensar os festejos juninos, eu preciso pensar em todo o público que vai estar envolvido e alguns cuidados que eu preciso ter. Primeiro cuidado é entender que a criança no festejo junino e essas outras pessoas não podem estar sozinhas. E quem é criança? Eu preciso pensar nos estatutos, né? O estatuto da criança e do adolescente tem uma faixa etária que dá a ela
o status de criança. E eu preciso ter esse cuidado. Quando eu libero meus filhos para uma atividade, com quem essa criança está indo? Até que horas esta criança vai permanecer nesse espaço? De que horas até que horas? Por que eu preciso pensar nisso? Primeiro que o arraiá ou a rua, que hoje em Cruz das Almas tem agora um perfil dos blocos de rua, né? Nós temos ruas que estão se tornando tradição, como a Rua da Estação, que tem um movimento ali artístico, nós temos a praça, tem vários circuitos, pronto. Nos vários circuitos, essa é a palavra certa como está sendo usado no município. Nos vários circuitos, não é elaborado no noturno para a criança. Biologicamente, as crianças não estão preparadas para as atividades noturnas. A criança, ela tem um ciclo de funcionamento, nós temos, mas a criança, no processo do desenvolvimento humano, precisa ser respeitado o ciclo circadiano. E esse ciclo, ele tem horário de acordar, horário de se alimentar, horário de deitar, né? Horário de descansar, horário de dormir. E se esse ciclo é quebrado de alguma forma, gera comportamentos extremamente disfuncionais. E que esses comportamentos podem se alargar por muito mais tempo. Aqui eu tenho meu compadre, o Cacau Sete Almeida, eu tenho Rose Chabi, eu tenho Valdirene Barbosa, que está chegando aqui na live. Aí, Cacau tem 2 filhinhos. Então, como é que vai estar envolvendo essa criança nesse ambiente? Vamos pensar, o que tem nesse ambiente para que a criança esteja ali? Se é um ambiente diurno, eu posso levar a criança? Sim, posso levar. Mas eu preciso estar já pensando que não se trata só do uso do dia. Quando a criança vai para esse ambiente, eu não tenho como escolher que ela perca acesso a algumas informações. Todo o ambiente ali é uma janela aberta. Você não tem como dizer ao adulto, pare de beber na frente do meu filho porque eu trouxe ele para ver o festejo junino. Você não tem como dizer ao adulto que está ali bebendo, pare de xingar porque eu trouxe meu filho para o arraiá. Você não tem como dizer ao adulto que está ali passando por você, não exale o ar, né? O restício da droga que você esteja usando, seja um tabaco, seja uma maconha, seja qualquer coisa que ele esteja usando, você não tem como dizer para ele, não use porque meu filho está aqui. Então, é um ambiente não controlado por você. Então, quando você se dispõe a levar seu filho para um ambiente como esse, você está possibilitando que seu filho tenha acesso a todos os tipos de informação. Informações que vão dos hábitos e costumes, e que com o tempo vão se naturalizando. Eu vejo que a maior preocupação dos pais, a maioria dos pais que eu trabalho, a grande preocupação é que seus filhos se percam no universo das drogas, da prostituição, da promiscuidade, né? Mas quando você expõe a criança a esse cenário, e que é um cenário que ele não tem maturidade para gerenciar as informações, ele não consegue pensar e construir uma opinião, porque ele ainda não tem idade para construir essa opinião, você está dizendo a ele que aquilo é o natural. Então, você está ofertando à criança uma imagem sobre a qual você não vai parar para debater com ela, para refletir, para conscientizar, porque no momento até você vai estar em consumo de bebida, em consumo de um som em volume altíssimo, em consumo de um alimento rico em gorduras, em sais, e um monte de coisa. Então, tudo que você diz para a criança que é proibido, vai estar permitido ao adulto ali. Então, ela vai estar assistindo um cenário de permissões. Então, eu preciso entender logo, quando eu vou decidir levar minha criança, que aquele ambiente não será controlado por mim. Eu não tenho poder nenhum de gerenciar a vida dos outros e as atitudes dos outros. Eu só posso pensar
como vai ser a minha atitude, como vai ser a minha prática. Então, qual é a idade ideal? Bom, o filho é seu. Os filhos são seus. Os meus, a partir dos 16 anos, para Christian, ficou liberado ir para o Arraiá. E ele foi e se gerenciou muito bem. No segundo ano, ele cometeu um ato falho. E ele já era responsável pelo irmão. E o ato falho trouxe a ele a oportunidade de conversarmos muito. Mas poderia ter gerado outras consequências. Eu sabia que era um momento que eu podia autorizar e foi combinado, acordado entre mim e o pai. O que não trouxe uma zona de conflito familiar. E é importante que a gente pense que a permissão para uma criança ir para uma festa junina, ela precisa ser um acordo entre pai e mãe, independente da relação que eles dois tenham de estar em união estável ou não. É preciso que as pessoas que estão com o poder sobre a criança estejam em comum acordo da ida dessa criança. Quando há um desacordo, o ideal é que a criança não vá. Porque se há um desacordo que a criança esteja no ambiente, lógico que qualquer consequência negativa será culpabilizado o adulto que levou. Então, é muito importante que a gente veja a relação entre os pais, pai e mãe, se há uma aprovação dos dois, independente de serem casados em união ou não. Mas aquele pai não participa nada da vida da criança. Então não tem nem o que se discutir, gente. Eu não preciso nem pensar, nem perguntar para os outros se ele tem poder de fala, de voz. Mas a mãe nem passa por perto, sou eu que crio. Então é você que decide, não precisa a gente nem discutir sobre isso. O importante é que não seja depois cobrado da criança condutas que ela não estava apta a ter naquele lugar. E aí a gente entra no caso dos neurodivergentes, né? Crianças, quando elas vão para um arraiá, seja na rua, seja num circuito fechado como o do arraiá, seja num circuito aberto como o da Rua da Estação, naquele momento você está tirando a criança da rotina dela. Essa quebra de rotina promove infinitas possibilidades de reações comportamentais. Então, você não tem como prever o comportamento da criança. Você depois não tem como estar cobrando, mas você tem como estar mediando este comportamento naquele espaço. Você vai mediar e é preciso ser tolerante à criança. E tolerante não significa permitir que façam o que quiserem. Elas não têm o direito de fazerem o que quiserem. Mas é preciso ter tolerância para compreender o porquê daquele comportamento. O que é que está causando esse comportamento na minha criança? É o som alto? É o fluxo de pessoas? Porque você sai de um ambiente com 2, 3 pessoas na casa para um ambiente que está uma multidão, a criança ela tem reações que às vezes ela queria ir para aquilo ali, mas ela não previa que seria daquele jeito, com aquela intensidade, com aquela sobrecarga de informações. Então, ela não estava pronta para aquilo ali. Então, às vezes a gente, mas a criança disse que queria vir, mas ela não sabia o que era. Ela queria ir porque ela queria ser a sua companhia. Ela queria estar com você. O querer ir é para não ficar sem você. Mas não que ela compreendesse qual era o ambiente que ela estava sendo levada. Então, a gente precisa colocar isso em consideração quando vamos reagir. E eu já assisti pais que batem nas crianças, porque as crianças não estão se comportando como os pais querem. Então, a criança pede algo que está exposto ali, começa a bater na criança, puxar a criança chora para ir para casa. A mãe que se arrumou fica irritadíssima e começa a bater na criança, porque a criança não quer mais ficar, e xinga a criança, e a criança é como se fosse um fardo que está sendo carregado naquele momento. Então, é muito importante que você conheça se a sua criança está apta a estar naquele ambiente e que você respeite a faixa etária dessa criança. Qual é o benefício de uma criança de 2 anos de idade ou um bebê de colo, 2, 4 anos de idade, estar num bloco correndo de espada? Porque, por mais que haja regras na cidade,
As espadas que desrespeitam as regras, né? Os tocadores que desrespeitam, às vezes não são nem espadeiros, são pessoas que esporadicamente compram uma espada na mão de alguém e toca ali naquele ambiente. Então, assim, qual é a lógica de uma criança estar tomando susto, sendo pega correndo, sem entender nada, parecendo que ela está num cenário de guerra, porque hoje a gente está vendo aí o cenário de guerra nos países, e a gente tem visto o quanto isso afeta psicologicamente todas as pessoas envolvidas. Então, quando você leva uma criança para um cenário em que ela tem que correr sem compreender do porquê está correndo, que não é lúdico, não tem nenhum sentido de brincadeira, de alegria para ela aquele correr, você vai construindo memórias em sua criança. E memórias que geralmente não são positivas. Então, é importante a gente pensar se a minha criança tem maturidade para entender o ambiente que ela está indo frequentar. E se esse ambiente foi construído para ela. O que se minimiza é que em alguns pontos existem atividades para criança, né? Alguns cenários são montados para criança. Eu não sei, gente. Eu não frequentei o circuito da Rua da Estação. Eu não frequentei circuito de outras cidades. Então, eu não fui ao Arraiá. Eu fui de tardezinha no ano passado, dar uma olhada na decoração, mas eu não cheguei a estar no Arraiá para julgar se foi montado algum cenário para a criança. Mas se foi, você pode ver ali. Mas eu me lembro muito que a fonoaudióloga, Ana Carla Mascarenhas, ela está até aqui presente na live, ela sempre estava sinalizando para a nossa equipe os cuidados que esses volumes de som promovem um desgaste nas condições auditivas. E que uma criança, principalmente tinha, né, Tiala? Aí, que legal que tinha. Tiala tá dizendo que tinha um cenário para criança. Legal. Mas aí eu vou me ater à questão aqui do auditivo da criança. O som de qualquer festa não é controlado para crianças. É o som controlado para adultos. Tinha o parque, né? O parque de diversões. Legal, Tiala, bom saber disso. O som promovido em festas, ele não é para criança. Nem as escolas que a gente teve acesso não pensaram em som para criança. Pensaram em som para adulto. Buscaram sons de potência, sons que gerassem volume. É porque nós temos a leitura de que o corpo reage ao volume do som. A gente esqueceu de aprender a ouvir. É porque nós não somos ensinados a ouvir. Então, nós aprendemos que o corpo reage quanto mais alto for o volume da música, né? E isso é muito negativo. Isso é muito negativo porque os tímpanos de uma criança, ele não está apto para um volume que é tocado no arraiá, que é tocado no trio elétrico, que é tocado nesses paredões. Então, a gente precisa vigiar quando faz isso. Muito sabiamente, alguns pais, antes de levarem as crianças para essas festas, compram abafadores. E existem, gente, se você não quer ir curtir a festa, quer levar a criança a qualquer custo, não tenha um responsável que fique, você não quer perder sua festa, a depender da idade do seu bebê, da sua criança, faça uma redução de ruídos para o ouvido das crianças. Então, adquira um abafador e dá tempo, você assistindo essa live, dá tempo de fazer isso. Mas o abafador é só para criança autista? Não. O abafador é para quem trabalha na indústria, quem trabalha no comércio, quem trabalha em qualquer ambiente que tem ruídos frequentes ou em maior intensidade, podem e devem usar o abafador. Professor, quando está naquela hora do recreio, o ideal era que o professor usasse o abafador para reduzir os ruídos que as crianças produzem na coletividade. Pessoal que trabalha na secretaria de escola, quando começa aquele barulho intenso, que não há bloqueio de som, pode usar o abafador. Pessoal que trabalha em parques, em clubes, que é intenso demais, pode usar tranquilamente o abafador. Não é um recurso para autistas, não é um recurso para TDAH, mas o autista que tem a sensibilidade
auditiva, ela pode ir, sim, usando o abafador, mas o abafador nunca foi construído pensando no autismo, foi para os profissionais, para proteger os tímpanos dos profissionais. A qualidade auditiva é um EPI, é um equipamento de proteção individual. Ele protege o auditivo. Sim, Márcio. Márcio colocou assim, ó, interessante, quando você fala que as crianças querem ir às festas pelo interesse da companhia. Nunca pensei nesse ponto de vista. Pois é, a criança não sabe nem o que é a festa, não sabe o que vai ter na festa. Ela só sabe que você vai sair, que você tá feliz, ela quer compartilhar da felicidade contigo. Então, ela quer ir junto. Ela não tá indo pela festa, e sim por você. O seu filho, Márcio, ele deve querer a sua companhia. A festa, ela se torna um interesse secundário. Ano passado, a Tiala tá dizendo assim, ano passado também tinha um stand de jogos do esporte da sorte, com brindes e joguinhos, mas som muito alto. Fomos e ficamos pouco tempo. Inclusive, Tiala, esses jogos da sorte acabam sendo jogos de azar. Então, algumas atividades, elas não são para criança. Se eu não quero minha criança com jogos que... pensando em armas, mas eu vou lá para uma atividade que tem uma arma que eu vou atirar para ganhar o brinde. Eu estou estimulando, e aqui, eu falo muito tranquilamente, porque aqui em casa todo mundo aprendeu a atirar nesses joguinhos mesmo. Isso, Márcio, compra um abafador. O abafador é bom para qualquer pessoa, para a gente, professor, na hora que tá ali no extremo, que quer... A gente pode ministrar aula, inclusive, usando o abafador, se tiver algum ruído que a gente queira isolar. A gente não usa ministrando aula porque a gente fica voltado para a dúvida dos alunos. Mas qualquer atividade que você sinta que o som causa prejuízo à sua acuidade auditiva, à sua capacidade de ouvir e à sua qualidade do ouvir, o abafador ele não isola o som 100%. Ele reduz o acesso ao barulho, aquele barulho que é ruído, e possibilita que você foque a sua atenção naquilo que você deseja ouvir. Carla, seja bem-vinda, psicóloga Carla. Aí a gente está falando desse São João, levar as crianças para o arraiá, para os festejos juninos, né? Então, o uso do abafador tem de vários tipos. Tem o externo, que é aquele abafador. Deixa eu ver aqui. De trás das cortinas dá para tirar um abafador, né? Tem aquele externo que você põe na... Mas eu acredito que poucas pessoas vão querer usar esse formato, porque ele interfere um pouco numa estética. E também gera uma bolsa de ar, que é uma bolsa que fica circulando. Um detalhe importante é que a gente precisa usar esses abafadores por um tempo para se adaptar. Logo quando você coloca, você tem até uma dificuldade de equilíbrio. Então, se você quer que sua criança seja receptiva a um abafador, que você seja receptivo a um abafador, você precisa usar um tempinho antes para ir se adaptando. Tem outros abafadores que eles já são colocados no ouvidinho mesmo. O bebezinho mesmo, você pode usar um abafador que seja... O bebê não, perdão. Você pode, enquanto adulto, por conta da estética, usar um abafador mais interno, que ele fica encaixado no ouvido e não atrapalha a sua estética. E não chama atenção. Às vezes, ninguém quer ser associado à ideia de deficiência. E aí, para não ser associado à ideia de deficiência, não quer usar o abafador externo, o grandão, mas pode usar um pequenininho. City Tour, que é da cidade do Espírito Santo, fantástico esse profissional, foi nosso guia quando fomos ao Congresso Brincar, lá no Espírito Santo, né, em Vitória. Ele diz que além dos jogos, a música com conteúdo inapropriado, muitas das vezes, para a idade de algumas crianças. Nossa, você foi fantástico, você foi cirúrgico. E isso passou por minha cabeça falar com vocês, eu não tinha chegado ainda a esse ponto. Porque meu irmão, há 2 anos atrás, ele veio de Aracaju e levou meus sobrinhos para o arraiá. E ele ficou chocado, é a palavra que eu vou usar,
com o vocabulário das músicas. Não era conveniente. Ele disse assim, ele saiu arrastando minhas sobrinhas e trouxe logo para casa e disse que aquilo não era música para elas ouvirem. Ele ficou constrangido com a qualidade das músicas que se ouvia, porque o vocabulário não era condizente para os nossos filhos. Aí depois a gente pergunta, aprendeu a xingar aonde? Ah, mas na minha casa ninguém xinga. Mas você leva seu filho para uma festa que tem um monte de vocabulário inapropriado, como City tu acabou de falar. Né? Você leva para uma festa em que as expressões pejorativas estão o tempo todo, a diminuição da figura feminina, tratar a mulher como objeto, tá ali o tempo todo, né? Vulgarizar a relação sexual, tá ali o tempo todo. Então, assim, você tem um monte de possibilidades para além do ruído, da sensibilidade auditiva, a questão conceitual, né? Patrícia Sampaio, ela tá dizendo, meu Pedrinho não aceitou o abafador, prefere ficar em casa. Pronto, ela fez o teste. Inclusive, Paty, eu apresentei o outro modelo de abafador para um jovem e pedi para ele fazer o treino de uso unilateral para depois ficar bilateral, porque ele vai aprendendo a se adaptar por um lado, para com o tempo ele usando nos dois. O adaptador precisa ser ensinado, o abafador precisa ser ensinado a usar, porque você precisa aprender a ouvir com o abafador. Tô olhando quem tá aqui pelo YouTube, certo? Tô aqui com vocês no YouTube e no Instagram. Então, Lucineide tá dizendo assim, a gente precisa usar abafador em algumas salas de aula, Márcio. Sim, Lucineide, pode. Esse abafador você pode usar bilateral e ele é bem discreto. Eu comprei na Casa de Material de Construções. É porque é um EPI, né? Então, como ele é um EPI, na Casa de Material de Construção tem. Eu procurei nas casas de som aqui, não encontrei, mas encontrei em casas de material de construção. Inclusive com uma textura para pôr no ouvido que não gera nenhuma irritação na pele. É agradabilíssimo usar. Então, assim, o aluno nem percebe que você está de abafador. E você diminui o ruído e consegue dar sua aula com maior nível de concentração. Porque o objetivo é a gente manter o foco, né, naquilo que a gente está fazendo. Outras condições que eu queria que vocês observassem é que quando se quebra a rotina das crianças... Sim, Domingas, perfeita. Domingas está dizendo que tem uma filha de 16 anos, agora que ela começou a ir em festas. Eu nunca fui para a festa para levar ela. Sim, porque agora ela tem um nível de maturidade mais compreensível para poder frequentar estes ambientes. O que decorre também, Domingas, é que às vezes a mãe jovem, o pai jovem, não tem uma avó, um avô que queira se comprometer a ficar com a criança e vira um desgaste familiar, uma zona de conflito, vira um ambiente, um motivo de conflito familiar. Então, para evitar o conflito familiar, esse eu não tenho ninguém, a mãe não quer perder, o pai não quer perder e leva. É um direito dos pais, que são os tutores legais, tutores natos de seus filhos, fazer esse movimento. Eu digo a vocês que eu não fiz, eu não levei e deu certo, mas deu para passar. Só que para isso eu me sacrifiquei, eu optei também por não ir. Né? Eu também fiz essa decisão de não, não tinha com quem deixar, a mãe nunca foi de querer ficar com o neto para ninguém ir para festa, então eu optei mesmo por não ir a esses movimentos. Fui muito criticada, se eu visse que era um ambiente que tinha muito consumo de bebida, que levaria a comportamentos inadequados, eu me saía mais cedo. Se eu visse que era ambiente de bar, nunca gostei de levar meus filhos a ambiente de bar, dependia muito se era restaurante ou se era um bar familiar mesmo. Se fosse um bar que frequentasse pessoas de consumos exagerados demais mesmo, eu nunca fui de levar, então esses sacrifícios foram feitos. A colheita, cada um, não tem como a gente prever muito, a gente tem como prever o que a gente faz para contribuir, mas a colheita... eu espero que seja proporcional ao investimento que a gente faz. Às vezes pagamos as escolas mais caras, vestimos as roupas mais caras e não cuidamos do principal, que é do ambiente que inserimos eles nos nossos movimentos pessoais, né?
Com relação a outras estruturas, eu queria que vocês pensassem nas roupas das crianças. Eu já cheguei a ver crianças em arraiá com poucas roupas, né? E assim, tá na moda uma sainha curta, tá na moda um coletinho, né? Eu não sei como é que chama. Um top, tá na moda o top, a sainha, o shortinho com a botinha e tal. Mas é muito importante pensar que estamos na época das crises respiratórias. E que se você expõe muito a uma criança a uma temperatura baixa, e nós estamos com baixas temperaturas, não agasalhe essa criança para esse movimento, expõe ela a esse tempo, a esse clima. Você vai possivelmente procurar o pediatra em pouco tempo para resolver as demandas causadas por essa exposição, né? Eu não sou pediatra, mas compreendo culturalmente que quando a gente expõe a criança a um determinado sereno por tempo prolongado e que não é um habitual da criança, ela não está com o organismo adaptado a essa condição, ela vai reagir. Porque tudo depende da nossa adaptação. Nós somos seres adaptáveis, mas nós temos um tempo e o organismo responde a esse novo. Então, se ela não é acostumada a estar frequentando ambientes com aquela temperatura e ela passa a frequentar instantaneamente, ela pode vir a ter respostas negativas e aí a sensibilidade dela a essas síndromes gripais. Fora que, quando você leva uma criança em período de síndromes gripais para expor a uma coletividade, a imunidade dela é muito menor do que a imunidade do adulto. Todo mundo foi e não teve nada, porque as imunidades do adulto é muito maior em relação à imunidade da criança. Portanto, é importante a gente pensar que a gente pode estar ainda com a COVID, com a H1N1, a gente pode estar com vários vírus circulando aí que podem vir a ser recebidos por nossas crianças nesse movimento festivo. A oferta de roupas e calçados, elas também correspondem à capacidade que a pessoa tem de aceitação física. Crianças com transtornos sensoriais, e as crianças do TEA e do TDAH costumam ter esses transtornos sensoriais, elas nem sempre se adaptam a um tipo de tecido e tal. Então, se você vai agasalhar a criança com tecido novo, tenta pelo menos colocar por baixo um tecido que ela já está adaptada. Então, se vai vestir uma camisa nova com tecido diferente que ela nunca vestiu, tenta colocar uma camisetinha padrão dela por baixo daquela. Se a camisa tá com a etiqueta nova, tenta cortar essa etiqueta, né? O ideal é que a gente retire aquela etiqueta para a criança não sentir o incômodo. Mais do que estar vestido tipicamente, o ideal é que ela esteja vestida bem, confortável e agasalhada num tempo frio. Você pode não sentir o frio, porque você vai estar se movimentando, você vai estar se agitando, dançando, o forrozinho ali tá rolando, seu corpo tá naquele fluxo, então você não sente a temperatura da mesma forma que a criança sente. A criança vai dizer que tá tudo bem, porque às vezes ela nem sabe fazer a leitura dessa temperatura. Então, é importante que vocês entendam que o clima percebido, a temperatura externa, ambiente percebida por vocês é diferente da percepção que a criança tem sobre o tempo. Se Titu colocou assim, minha esposa fala o tempo e horário sobre essa adaptação. Sim, tem um período de adaptação a tudo. Então, assim, o calçado também, compra-se aquela botinha para a criança ir para a festa. Então, deixa a criança antes brincar um pouquinho com essa bota no dia a dia. Solta essa bota. Você já comprou a bota, a criança vai calçar, deixa ela brincar calçada com a bota para que o pezinho dela se adapte à bota. Que às vezes a gente bota, ela vai só para aquele evento com aquele calçado. E aí o pezinho dela dói. O pezinho dela incomoda porque é um sapato novo, o dedo começou a perceber aquilo. Então, se existe alguma proteção, uma meia mais felpudinha, mais confortável, que não seja meia fina. Botas exigem meias mais confortáveis do que a meia fina, senão vai causar um desgaste entre os dedos. E se a criança não se adapta
a essa bota, usa qualquer outro calçado. O importante é que esteja bem se divertindo, né? O ideal era nem ir, mas já que ela vai com você, porque você não quer perder sua festa, então tenta deixar ela o mais confortável possível, certo? A alimentação. É fundamental a gente pensar que nenhum alimento vendido nesses espaços teve o cuidado de ser produzido para uma criança. Isso. Amados, enquanto vendedores, eles não estão produzindo para criança, eles estão produzindo para uma multidão. Então, eles estão produzindo em grande escala, diferente daquele alimento que você faz em casa e tal e tal. Então, se você vai levar uma criança, inevitavelmente você tem que levar uma lancheirinha, uma bolsinha, uma mochilinha, alguma coisa que você possa colocar algo que seja de consumo da criança. Porque a oferta desses lanches de rua não são saudáveis para a criança. Para que faixa etária que eu estou falando? Faixa etária que não está adaptada a esses alimentos, gente. Vocês é que vão avaliar se convém ou não. Eu estou aqui orientando e dando a sugestão. O nível de aceite vai de vocês que vão estar levando da idade de cada criança. Então, se uma criança é muito pequena, evitem ofertar alimentos produzidos em grande escala, em rua. Você não sabe quais são os critérios usados no preparo desses alimentos. A ingestão de água independe do frio. Independe do frio. A oferta de bebida alcoólica é ilegal. Não era nem para eu falar disso aqui. É ilegal. Mas ela não é ilegal só porque não queiram vender. Ela é ilegal porque ela promove destruição do processo de desenvolvimento cognitivo. A criança ela está em fase de desenvolvimento. Os neurônios dela estão aprendendo a dialogar entre si, a se conectar, a fazer pontes de transmissão de informação. O uso do álcool em qualquer mínima proporção para a criança é fazer com que essas pontes se rompam e a cognição já apresente falhas. Então, não ofertem em nenhuma hipótese bebida alcoólica para crianças. Primeiro, porque vocês sabem que estão infringindo a lei. Segundo, é que vocês estão atrapalhando o desenvolvimento cognitivo, porque vocês estão matando o cérebro da criança quando ofertam bebida alcoólica. Mas é só um golinho mesmo. Ninguém começou a morrer com bebida alcoólica com altos goles. Ninguém virou alcoólatra com altos goles. Então, você constrói uma memória alcoólica quando você oferece um pouquinho. Ô, Tiala, os meninos aqui, eu saía com mochilinha de lanche o tempo todo. Tiala falou assim, gente, entender essas questões sensoriais e questões alimentares são tão importantes, evita muito estresse. Até hoje saio com minha mochila com água e lanchinho, sim. E a água, o ideal é que você leve a água da criança, né? A vasilhinha dela, porque abre aquela garrafinha de água que todo mundo tá manuseando e vira na boca da criança, você tá levando bactérias que você desconhece por completo, porque ela foi armazenada numa caixa de isopor, cuja higiene você não conhece. O gelo que foi produzido para estar naquelas caixas de isopor, você não sabe que água foi produzida para estar ali. Então, a criança não tem que estar tendo contato com essa garrafa, possivelmente uma garrafa contaminada, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado em levar a água para as crianças. Então, nós já falamos aqui das roupas, dos calçados, falamos do som, o mais importante de todos, né? Falamos dos alimentos, do consumo de água. A hidratação no inverno é fundamental também. Nós temos ressecamentos de pele no inverno e esse ressecamento de pele está associado a baixa hidratação. Então, a gente precisa, né, baixa umidade. A gente precisa hidratar por dentro. Então, a gente precisa ingerir mais água e a criança precisa disso aí. O cuidado com essa quebra da rotina da criança é essencial, né? A gente precisa entender que aquele lugar muda todo o cenário da criança, né? Muda
toda a realidade da criança. Nara Luz, seja bem-vindo. Cris Menes, seja bem-vinda. Nós estamos aqui no Instagram e a partir de hoje também com transmissão no YouTube. Isso mesmo, estamos nos 2 canais para poder esse papo de mãe que volta com toda intensidade, né? Para a gente estar dando o melhor de nós para a educação de nossas crianças, jovens, adolescentes, adultos e idosos. Eu quero que vocês peguem todas as informações que eu falei sobre criança e compreendam o lugar do idoso. Né? O idoso, ele não difere das crianças. O idoso, ele tem um declínio nas funções, e esse declínio nas funções executivas ele passa a corresponder gradativamente como correspondem as crianças. Maior sensibilidade na pele, maior sensibilidade intestinal, maior sensibilidade auditiva, visual, maior irritabilidade com o excesso de pessoas. Então, é importante quem tem seu idoso, que quer ir na festinha, que vá, que não impeça. Para eles é mais importante do que para vocês jovens, adultos. O idoso frequentar as festas é fundamental, porque é socializar, é estar no ambiente em que ele viveu por muitos anos, que ele compartilhou por muitos anos. Então, ele precisa deste movimento, ele precisa desse acesso ao coletivo. Só que aí precisa ter muitos cuidados, que é o cuidado em estar dando assistência a eles. Não permitir que o idoso vá só, mas não porque ele não tem autonomia para ir sozinho, mas porque a sua presença vai assegurar cuidados, atenção, caso ele venha a ter alguma coisa lá, você possa ter como socorrer esse idoso. Eu tive meu padrasto que era amante de festa, né? Meu padrasto tocava em trio elétrico. Ele tocava cavaquinho no trio elétrico, começou aqui no trio Carbaza. Então, ele gostava muito das festas. Nos últimos anos de vida dele, a gente foi para Arraiá para ficar na frente do palco, coisa que eu nunca tinha feito, mas para levar meu idoso, eu fui lá e levei, fiquei na frente do palco, debruçada naquela grade lá no Parque Sumaúma. Levei meu idoso para Cachoeira, para participar do aniversário de Cachoeira, que acho que é 25 de junho. Levei meu idoso para outras festas para ele ter o direito de estar, mas nós estávamos ali, nós sorríamos com ele, nós brincávamos com ele, ele nunca foi de dançar, mas estava lá, ele queria só ver a festa. Isso mantinha ele vivo, isso dava a ele o sentido de estar existindo, de estar ali conosco, que havia uma família, que havia pessoas que se importavam, que cuidavam dele. Então, se vocês puderem compartilhar com seus idosos, não os prive. Separa um dia, pelo menos, para fazer companhia para esse idoso. Se não for à noite, leva de dia, né? Mas permita, a depender das condições estruturais desse idoso, né? Mas esse idoso tem muito resgate de memória quando ele vai num festejo junino. Depois ele vai ver que não é mais o mesmo cenário, ele mesmo abre mão de estar ali, que ele vê que não é nada pensado para ele. Com relação à questão auditiva, são os mesmos critérios. Oferece o abafador intra, né, o mais discreto. Não quer usar não enquanto está aqui e vai, né. Tenham cuidados com o horário, o idoso precisa da reposição do sono. Então, cuidado com os horários em que são ofertados para eles estarem. Meu velhinho, na época que o Alzheimer estava mais latente, eu tive que ir para a rua procurar blusa quadriculada, bater perna para achar, porque ele queria uma blusa quadriculada para vestir no São João. E até seu último ano de vida, ele pôde vestir a blusa quadriculada dele do São João, mesmo estando acamado. Ele nem levantava mais, mas eu vestia lá a blusinha do São João para meu velho poder se sentir participando, se sentir ativo, porque isso traz memórias. Então, não deixem o idoso lá como uma peça descartável. Antes mesmo dele ficar acamado, que estava só na cadeira de roda, a gente montou arraiá na garagem e trazia ele para a garagem para experimentar aquele arraiá ali ele sentadinho na cadeirinha dele, na mesa, pode degustar dos alimentos, ver os meninos tocando fogos. E assim a gente promoveu esse bem-estar para o meu idoso.
Com relação às pessoas acamadas, é isso que eu quero trazer para vocês, que eles também são audíveis, eles também percebem a mudança da dinâmica, para vocês darem essa atenção a esse idoso também, não excluí-lo desse lugar de pertencimento, né? É muito importante a gente pensar no próximo, que seremos nós. Então, nossos filhos farão conosco aquilo que fizemos com os nossos pais, com os avós deles. Então, é importante que nossos filhos vejam esse carinho, esse cuidado. Não façam pela obrigação, mas façam pelo prazer de estar, porque depois vocês vão ter uma memória para si. Olha, eu levei minha mãe para a festa quando Deus a convidou para estar lá com Deus. Eu pude participar disso com ela, então você vai contar, vai rir, vai brincar. Você também está construindo memórias para você. Se tem tantos dias de festa, por que você não escolher um dia para estar com seu idoso, né, com sua idosa, para promover essa partilha? O melhor lugar onde a gente festeja é em família, na família, em nosso lar. A maior de todas as festas não acontece no palco, acontece no entorno das pessoas que estão conosco. Às vezes o artista está dando um show horrível, mas a festa está fantástica, maravilhosa, por causa das pessoas que estão à nossa volta. Então esse é o maior show que a gente promove. Pensem muito nos filhos de vocês, sejam empáticos. E aí, quando eu vou falar de empatia, eu não posso encerrar essa live, eu ainda tenho 7 minutos, e nesses 7 minutos eu queria falar um pouco dessa empatia. Ao pessoal que tem blocos, que tem movimentos de rua, que estão nos movimentos de rua, que gostam da espada, das bombas, observem quem mora perto desses lugares. Não deixem que o consumo da bebida tire a razão e a sensibilidade de vocês. Em todas as casas existem pessoas que estão com alguma condição que não lhe permite ir lá. Então eu tenho pessoas que são autistas, que têm uma hipersensibilidade ao barulho, ao ruído das bombas, dos fogos. Eu tenho idosos em condição de AVC, em condição de tanto o AVC cerebral, acidente vascular cerebral, como cardiológico. Eu tenho idosos acamados por um Alzheimer, por uma lesão de alguma outra ordem. Eu tenho crianças que têm uma auto-irritabilidade a tudo. Então, é importante, quando a gente entende esses espaços. Eu sempre assisti quando passava-se uma festa na frente da Santa Casa de Misericórdia, eu sempre vi o som baixar. É só isso, gente. Reduz o volume no instante em que você percebe que tem uma pessoa ali e que tá nítido, tá claro, alguém sinalizou, alguém avisou, tem uma placa, né? As mães atípicas, elas podem colocar adesivos em suas portas. Aqui vive um autista, uma autista, aqui mora pessoa com autismo, né? Sinalize em suas casas e o outro respeite essa sinalização, reduza o som, adianta mais o passo. Se você é vizinho, mora pertinho, mas essa mãe é chata, essa mãe é difícil, não tem problema, você está fazendo isso não pela mãe, você está fazendo pela criança, você está fazendo por você, pela empatia que você tem, mas faça, respeite essa diversidade, respeite essa condição do outro, porque regular uma criança após uma queima de fogos é muito difícil, e a mãe não tem que se mudar por conta de uma festa que está no local. A mãe não tem que sair da sua casa, do seu lar, das suas estruturas, porque está tendo uma festa na cidade e a população não sabe respeitar essa neurodiversidade. Eu hoje tenho um cenário de uma mulher que ela está com a mãe acamada, então a cama hospitalar é a casa, dentro do quarto dela há uma cama hospitalar, a mãe dela está em sonda. Ela tem um filho autista e a porta da casa dela é cenário de guerra de espada, de bomba. Aí desregula o filho, desregula a mãe. Então, se a gente tiver um pouco de empatia, a gente pode ajudar. Então, mães atípicas, corram, comprem um adesivo. Nesta casa mora um autista, nesta casa mora uma pessoa com necessidades especiais, nesta casa mora um idoso.
corram, comprem um adesivo e coloquem na porta. Porque 2, 3 que você conseguir sensibilizar já ajuda. E você que viu esse adesivo, você que viu essa informação, ajuda. Às vezes você que está aqui assistindo a live, é você que vai sinalizar o seu bloco. Ó, na hora que fizer o mapa do bloco, na hora que fizer o mapa do movimento, já vê alguns pontos que você já conhece. Galera, bota no grupo aí, quem sabe, os pontos que a gente deve reduzir o volume. E aí reduz esse volume, ó. Bota aí nos pontos que a gente não deve tocar nada de fogos. E vê esse lugar. Eu acho que se a sociedade aprender a respeitar a todos, a festa vai ser linda, todo mundo vai se divertir e não haverá nenhum incômodo. A gente não vai ver ninguém precisar ir para a rádio reclamar, a gente não vai precisar ver nenhuma mãe desregulada, nenhuma criança desregulada, nenhum idoso sofrido, porque o preço da sua felicidade pode ser a dor do outro, e aí deixa de ser uma felicidade cristã, passa a ser um egoísmo, passa a ser uma tristeza, né? Ano que vem, eu espero que as escolas façam algumas adaptações fundamentais. Eu percebo que as escolas perderam a noção do que é o festejo junino, né? Estão fazendo festas de confraternização para os pais. E a gente tem perdido a festa de confraternização para as crianças. Essa concorrência de mostrar que tem uma bela festa. E isso está para todas as escolas. A gente está vendo que o cenário está sendo de festa para os pais. Então, o som não é adaptado para as crianças. Eu não falo só de neurodivergentes, não, de todas. Né? O som não é pensado para a criança, o palco não é pensado para a criança. Então, a criança mesmo não vê a apresentação dos coleguinhas, porque é tanto barulho, é tanto movimento, é tanta gente. Vamos repensar o festejo junino nas escolas. Para que essa festa tão anterior ao recesso? A festa não é um ponto de encerramento? A festa não é um ponto de conclusão? Por que ela está acontecendo tão antes dos meninos entrarem em recesso? Ou seja, estamos comercializando tanto a escola assim? Aprendemos a comercializar a escola? Vamos ter cuidado, gente. Vamos vigiar, porque às vezes a gente, na tentativa de fazer com que a nossa escola se projete socialmente, a gente está perdendo elementos fundamentais. E pai, mãe, que tem seus filhos nas escolinhas, olha o que você está promovendo para a escola. A escola não está mudando porque ela quer mudar, mas porque ela está correspondendo aos interesses dos pais. Então, quando uma mãe fala mal da escola, critica a escola porque não tem festa, porque seu filho não está no Instagram, porque seu filho não está na dancinha, porque seu filho isso e aquilo, você acaba fazendo com que a escola tenha que mudar. Então, assim, vamos vigiar, porque nós, às vezes, somos os grandes promotores desta mudança. Então, vamos pedir para que as escolas sejam um lugar de aprendizagem, lugar de partilha da criança para a criança, que seja o lugar da criança. O momento das mães estarem na escola é para a homenagem das mães. O momento dos pais estarem na escola é para homenagem para os pais. E o momento da criança é da criança, de levar a bandejinha, ir lá sentar e brincar com os colegas e festejar e dançar e correr e pular e brincar no nível que ela já está adaptada. Então, se a gente também não cobrar tanto da escola, ela fica com tempo e espaço para ser o lugar de educação e não um lugar de promoção de festas, de concorrência, porque esse cenário já está ficando muito feio. São João é tempo de felicidade, de alegria, e se a gente for por esse caminho, a gente tem se perdido nisso. Eu só volto a falar com vocês na próxima terça-feira, no nosso Papo de Mãe, porque a gente vai falar de muitos temas toda terça-feira, às 20 horas, aqui no Instagram e em nosso canal do YouTube, Elisângela Abreu Educadora. Eu desejo a todos vocês uma semana abençoada e um recesso junino escolar de muita paz, de muita tranquilidade, de muita segurança e bem-estar. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo em nosso canal do Instagram e em nosso canal do YouTube. Nossa live fica gravada para que você possa estar conosco. Próxima terça é São João, Márcio não perde. Próxima terça eu vou na casa do professor Márcio Nascimento tomar
Que lilico! Vou ou não vou, Márcio? Fala aí! Beijo, gente, que o Senhor abençoe vocês e a gente se encontra então na terça depois do São João, porque no Papo de Mãe é de tudo que a gente conversa para que a gente possa promover um mundo muito melhor. Mamãe, papai, é atípico? Compra lá o adesivo e põe na porta da sua casa. Não deixa de sinalizar para a comunidade que ali é um lugar que mora alguém que precisa do olhar empático das pessoas. Foi mesmo?